Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Inteirinho, até aprender. Até aprender, né? Até aprender. Mas eles saíram. E aí o Coronel Holanda, e aí ia ser a formatura deles, dia 2 de julho de 1970. E aí o Coronel Holanda gostou da demonstração, porque eu fiz com bastão, com halteres e a mão livre, e tudo sem comando. Ele, o Coronel, aí o Holanda falou: primeira vez que eu vejo alguma coisa aqui no Corpo dos Bombeiros diferente do que eu já conheço, que ele era assim todo também, né? Aí, parabéns. Aí quando foi para discutir a solenidade, né? Eu tinha que discutir com ele, né? Ele era o comandante. Aí ele me desafiou. Falou: não, essa solenidade de vocês, eu sei que é uma solenidade simplesinha, né? Porque são os 35. Na academia é assim, assado, blá, 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 blá. Eu falei: não, mas a gente também pode fazer igual a academia. Coronel, então eu posso programar? Pode. Aí a gente fez igual a academia. Sem comando, né? Sem comando. E aí ele fez uma coisa legal. Quando ele viu, ele falou: então nós vamos fazer isso lá na Praça dos Três Poderes à noite, porque aí a gente já tinha aqueles coisa de iluminação, né? Balão de iluminação. Que a gente tinha trazido da Alemanha, né? Os carros que nós trouxemos da Alemanha transportaram a seleção brasileira. Os ABIs. Não, foi a escada mecânica, transportou a Taça, o Zagallo e o Carlos Alberto, que era o capitão, né? E o Holanda foi na boleia, né? E eles foram ali. E os ABIs, que foram os dois ABIs, a seleção, né? E eu fui no primeiro ABI. Depois da escada mecânica, o primeiro ABI, eu fui lá. Ele me escalou para ir. Em 70, né? Que foi em julho de 70, se não me engano, né? E foi mais ou menos na época da Copa do Mundo, que foi a nossa formatura. E o Médici, não sei se você acompanha futebol, ele era fanático pelo Flamengo, né? E ele ia para o Maracanã de radinho de pilha. E o povão adorava ele, batia palma e tal, entendeu? Então a seleção pousou em Brasília, quando veio da Europa, né? Pousou em Brasília, da Europa não, do México, quando veio do México, né? Que a Copa do Mundo foi no México, pousou em Brasília e foi ao Palácio do Planalto. Então a gente levou do aeroporto até o Palácio do Planalto. E a cidade lotada, do aeroporto até o Palácio do Planalto, gente por tudo quanto era lugar. E lá no Palácio do Planalto tem jogador que não queria nem saltar do carro. O Edu foi um deles, que eu me lembro bem. Eu falei: não, pode deixar que você tá seguro. Pode ir que não tem. O Gerson foi outro. Pode deixar que está seguro. Aí entraram lá para o Planalto, fizeram aquele, almoçaram com o Médici. E aí o Holanda convidou o Médici para a solenidade de entrega da espada, né? Que nunca tinha acontecido isso, né? E a solenidade foi feita lá na Praça dos Três Poderes, né? Sem comando, todos os movimentos, né? E quem entregou a espada para o Carlos Alberto, que foi o primeiro colocado, foi o Médici. Foi apoteótico. Lotado, gente. A Praça dos Três Poderes cheia. Foi uma solenidade, banda de música, as escadas, a bandeira, aquele negócio todo. Foi uma solenidade sensacional. Padrão. O Holanda adorou, né? Porque ele era o dono da festa, né? Porque ele era o comandante do Corpo Bombeiro, né?
eu era o coadjuvante, né? Eu era o comandante da escola, mas ele era o comandante da coisa. Ele que foi lá apresentar pro médico, eu apresentei para ele e ele apresentou pro presidente, né? Pro médico. Que a PM fez igualzinho agora, nessa solenidade do que o Bolsonaro foi, né? A PM fez igualzinho, foi assim. Então foi legal. Aí, julho, setembro eu fui para o gabinete militar. O coronel Abenante, aí, porque no final de 69 para 70, a prefeitura foi transformada em governo do Distrito Federal. Deixou de ser prefeitura e passou a ser governo do Distrito Federal. E como governo do Distrito Federal tinha secretarias, etc., e foi criado, ia ser criado, porque foi regulamentado que foi só em setembro. Gabinete Militar, Gabinete Civil, Procuradoria Geral, Casa Militar? Casa Militar. Eu fui estreante da Casa Militar, eu criei a Casa Militar lá. No mesmo dia que saiu a nomeação, a criação da Casa Militar, saiu a minha nomeação. Eu fui nomeado inicialmente como assessor do governador. O senhor foi o primeiro comandante? Hã? O senhor comandou a... Não. O chefe da Casa Militar, nessa Casa Militar, foi o tenente-coronel Abenante de Melo e Souza, que era da Polícia Militar. Porque no Bombeiro não tinha ninguém que pudesse chegar, entendeu? Certo. Então foi ele. E como ele era muito ligado a mim, desde lá do Rio de Janeiro, ele foi na minha casa, que a gente morava perto, na 315 ali, tinha o prédio do Bombeiro e tinha os 2 prédios da PM. Ele foi na minha casa, eu estava comandando a EFO, né? Me convidar. E eu não estava muito afim de ir, não, porque eu gostava tanto daquela EFO ali que eu me realizava ali, né? Era muito bom, né? Aí, não, vamos, tá bom. Aí eu fui. E eu ainda era capitão, ainda não tinha sido promovido a major, não, ainda era capitão. Então foi o coronel Benante, eu e chefe 3... adjunto. Não, mas eu não fui nomeado chefe adjunto, não, porque eu era capitão. E tinha que ser o céu superior, né? Então tinha o coronel Abenante, chefe da Casa Militar, não tinha a chefe adjunto, e eu fui nomeado assessor, o capitão Barbosa, que era da GEB, como chefe da segurança, o capitão Edilson, que era da GEB, como ajudante de ordem, e o capitão Fernando Brandão, adjunto da segurança. Então nós 5 fomos para lá em setembro de 1970. E como eu já estava fazendo o curso de administração, o Abenante me levou para organizar o gabinete, porque eu já tinha uma boa noção e já tinha um currículo, né? E aí eu organizei. E uma coisa que eu vou dizer agora, né, que eu nunca disse, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso. Quando eu organizei, eu pensei assim, vamos fazer uma vez PM, outra vez bombeiro, para ser o chefe da Casa Militar, ou podendo, o governador podendo escolher. Aí eu pensei, muito bem, falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa esse cargo de comando de chefe da Casa Militar para a PM e garante o cargo de subchefe, porque a PM vai ser muito maior do que o Comombeiro e ela vai engolir o Comombeiro nesse cargo. Nunca que o Comombeiro vai ter nem chefe nem subchefe. Ela vai botar o chefe e vai botar o subchefe. E quase que aconteceu isso. Aí, na regulamentação que eu fiz, os carros, eu falei, eu comendei, porque o Abenante, ele confiava em mim e não confiava no pessoal da GEB. Porque o pessoal da GEB, o pessoal que veio do Rio, o pessoal da GEB, era briga de cachorro grande. Eles não se entendiam de jeito nenhum. O pessoal, a GEB não aceitava que eles mandassem neles, né? E eles eram a maioria e eles conheciam a cidade. E o pessoal da PM conhecia a cidade e as autoridades da cidade. E o pessoal da PM não. E a gente nós já estávamos aqui há muito tempo, né? Desde 64. Então a gente tinha muito, e a gente tinha brigado, que eles não tinham brigado. Porque os que brigaram da PM voltaram para o Rio. Os que vieram depois não tinham participado de nada daquele período ali. Antes, a PM veio em 67. Então de 64 a 67, quem brigou fomos nós, os bombeiros.
com 2 ou 3 PM que foram mandados de volta para o Rio de Janeiro. Então, a gente tinha conhecimento. Os que vieram da PM não tinham. O Albenante não conhecia ninguém praticamente, né? Então, ele precisava ter um apoio, e esse apoio era eu, entendeu? Então, eu ficava na sala junto com ele. A sala do chefe tinha a mesa dele e tinha a minha mesa, né? E os 3 da GEB, os que trabalhavam diretamente com o governador eram o Barbosa e o Edilson. Porque o Edilson era o ajudante de ordem e o Barbosa era o chefe da segurança. Entendeu? Bom, então eu falei, vamos botar. Aí o Albenante topou. Não, tá bom. Então o cargo de subchefe é garantido para o Corpo-Bombeiro. Então o chefe do gabinete militar é privativo da PM e o subchefe é privativo do Corpo-Bombeiro. Aí vinham os outros cargos. Chefe da segurança, privativo da PM. Porque aí segurança, quem ia fazer segurança era a PM, né? E o adjunto podia ser bombeiro, que o Godinho foi adjunto. Você conhece o Godinho, né? Sim. Foi adjunto, né? Aí os outros cargos todos, assessor, serviço de transporte, serviço de comunicação, patrimônio, não sei o quê, aí era qualquer um. Tanto podia ser PM como bombeiro, né? Mas esses cargos-chave ficaram privativos. Os caras trabalharam e derrubaram o Albenante, os gebianos, porque eles viviam com o governador direto. E o Albenante não, o Albenante só quando era uma solenidade, né? Nem despachar, era difícil ele despachar, porque o comandante da PM era um coronel do Exército e o governador também era do Exército. Então o comandante da PM passava direto por cima do chefe da Casa Militar, ia direto lá, né? Então o Albenante acabou ficando quase que como uma figura decorativa, né? E acabou que mais uns 2, nesse intervalo aí, morreu o coronel Joaquim, que era o nosso subcomandante. Abriu uma vaga de coronel, que era uma coisa rara, que só tinha um coronel. O tenente-coronel era o Jair, né? Jair Simplício. Aí o Jair Simplício foi promovido a coronel, o Benvenuto, que era o major mais antigo, foi promovido a major e abriu uma vaga de major. Aí, quadro de acesso. O pessoal, aqueles antigos, o major mais antigo passou a ser o Almeida, né? Que era compadre do Natividade, né? E ele queria que o Natividade fosse promovido nessa vaga de major. Só que, se eu entrasse no quadro de acesso, adeus. Pô, eu estava lá no gabinete do governador. Só que eles esqueceram de um detalhe. Eu estava agregado. Então, se eu tivesse entrado no quadro de acesso, que eles me tiraram do quadro de acesso, né? Eles colocaram o Pulga, que era mais moderno do que eu, no quadro de acesso, para que eu não fosse promovido. Se eu tivesse entrado no quadro de acesso, eu teria sido promovido e o Natividade também. E como a gente estava sendo promovido no mesmo dia, ele era mais antigo do que eu, ele ia continuar mais antigo do que eu. E eles não... Entendeu? Porque eles não conheciam a legislação, não conheciam os regulamentos, não conheciam nada. Aí, quando saiu o quadro de acesso, que eu não entrei no quadro de acesso, no primeiro momento eu falei, pô, não é possível, pô. Eles diziam que era promoção por merecimento. Eles diziam que eu não tenho merecimento para ser promovido, né? Mas aí depois eu raciocinei o seguinte, pô, se eu for promovido agora, provavelmente eu não vou completar os 30 anos, porque eu estava com 12 anos de bombeiro, era muito pouco tempo. E tinha mais um detalhe, foi justamente naquele momento da saída do Albenante, e o bochicho era que o chefe do gabinete militar ia ser o Barbosa, que era mais moderno do que eu. Se nós fôssemos promovidos no mesmo dia, ele ficaria mais moderno do que eu ainda. Então eu não poderia ficar no gabinete, porque como é que ele ia ser o chefe do gabinete e eu ia ser mais moderno do que ele? Não podia, né? Não podia. Não, ele ia ser mais moderno do que eu. Não tinha condições. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou conversar com o Orlando e vou promover o Pulga. Ele foi lá conversar com o coronel Orlando.
Coronel, qual a sua posição aqui? Porque o Holanda não passava lá no governador, não. O Holanda ia lá no gabinete, né? Ele nem ia no gabinete, ele ia muito no Lameson, que era o chefe que era o secretário de segurança. O apoio maior dele era com o Lameson. Mas ele falava muito comigo no gabinete. Porque eu almoçava todo dia com ele. Era ali no Palácio do Buriti, eu ia almoçar ali no quartel central. Então eu almoçava todo dia com ele. Então eu levava todas as informações para ele, aquela coisa toda. Aí fui lá falar com ele. Aí ele falou assim, se pudesse promover o Puga era bom, né? Porque o nível, né? Aí eu falei, não, mas qual é o problema? Não, você é mais antigo do que o Puga. Eu falei, coronel, não estou preocupado com isso não, pô. O senhor quer promover o coronel, o capitão Puga? Então, deixa comigo. Aí, pá, saiu o Puga. Foi uma surpresa generalizada. Que ninguém, nossa, pô, mas... Não entendeu. Aí os caras vieram falar, pô, mas ele é mais moderno que você, ele vai te dar carona. Pô, tu acha que eu estou preocupado se ele vai me dar carona ou não vai? Eu sei o meu potencial e o potencial dele. E o Puga e eu temos sido colega desde a 4ª série do curso primário, no Colégio Marista. Então ele era como meu irmão, entendeu? Era assim uma união muito forte. Aí ele foi promovido a major. E o Barbosa foi promovido a major. E eu continuei capitão. Aí o Barbosa foi nomeado chefe do gabinete militar. E o Abernathy foi apartado, né? Aí vieram 2 oficiais da PM. Veio o Carreira e veio o Dal. O primeiro nome dele, daqui a pouco eu me lembro. Omar Dal. E veio o Godinho, porque eles falaram assim, pô, vamos trazer um bombeiro também. Aí veio o Godinho. Aí ficou o Barbosa de chefe do gabinete e ficou o cargo de subchefe ainda vago. E eu continuei como assessor do governador, né? E o Carreira ficou como chefe do transporte, o Dal como chefe da comunicação e o Godinho ficou como adjunto do gabinete. Aí nós saímos major. No seguinte, nós saímos major. Saiu major eu e o Carreira. Quem que eles queriam botar de subchefe? O Carreira. Aí não, o cargo é privativo. Tudo que eu imaginei bateu na mosca. Não, aqui o cargo é privativo, sou eu, pô. E além do mais, eu sou mais antigo do que o Carreira, pô, né? Aí não teve jeito, aí eu fui subchefe do gabinete. Isso foi em 73, eu acho. Acho que foi em 73. Aí eu fui saber, e o Godinho ficou de assessor, entendeu? E eu fui criticado na época lá, porque ele falou, por que você botou o chefe do gabinete só para PM? Por que não pode bombeiro? Eu não expliquei, porque se eu explicasse, eu pensei assim, não, aí eles vão falar que eu estou fazendo coisa para o meu próprio benefício, porque para eu ser o subchefe, né? Na verdade era mesmo, né? Mas não era para falar, tanto que eu só estou falando agora, que são quantos anos depois? 20, 30, 40, sei lá, 50, né? 50 anos depois, eu acho que aí já passou aquela fase, entendeu? Porque você tem que ter a visão do futuro. As coisas que estão acontecendo hoje, elas vão ser correlacionadas lá com o futuro. Muita coisa que está acontecendo hoje, aconteceu lá atrás. Quanta coisa que eu te falei aqui, a Previdência, essa coisa de reorganizar, organizar, desorganizar, organizar de novo, né? Muita coisa. Estou vendo aí agora, falando uma série de aumento de remuneração, de proventos, não sei o quê, gratificação. Isso está tudo lá conjugado com aquele passado. Então foi assim que aconteceu, né? Aí nós viramos o ano de 70, né? Que nós estávamos falando do ano 70. Então o ano 70 foi caracterizado pela promoção, né, dos aspirantes, a turma que saiu aspirante, pela chegada das viaturas que foram adquiridas, que foram 30 viaturas, né? Pela criação do governo do Distrito Federal, né?
que passou a ser governo do Distrito Federal, e pela criação do gabinete militar. E o gabinete militar foi criado e com muito prestígio, né? Porque a gente despachava direto com o governador. Direto com o governador. E o governador dava muita atenção para nós. Tudo que ele precisava lá, ele chamava o Barbosa ou chamava a mim. E a sala era nós dois éramos na mesma sala. E tinha um acordo entre mim e o Barbosa. O Barbosa era da noite, ele não gostava do dia, né? E eu era do dia, eu nunca fui da noite, né? Então, na verdade, o Barbosa era o chefe do gabinete militar à noite, eu era o chefe do gabinete militar de dia, porque eu chegava cedo no palácio, né? E ficava até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde ele chegava, aí ele ficava ali, porque o governador às vezes ia para a solenidade, ia para... E eu estava na faculdade, eu estava fazendo 70, eu estava fazendo curso de administração. Eu entrei em 68, saí em 71, né? Estava fazendo curso. Então eu tinha que ir para a faculdade. Eu saía do palácio e ia para a faculdade, para a UDF. Então deu certo. Foi uma boa relação. E aí eu almoçava todo dia com o Holanda, lá no quartel central, né? No quartel central. Almoçava, normalmente era o Coronel Holanda, o Major Pulga, eu, o Abelardo, o Natividade e o Almeida. A mesa do comandante geralmente era essa. E aí era coisa de futebol, porque o Almeida, o Natividade e o Abelardo eram flamenguista roxo. O Pulga era tricolor e eu era vascaíno. E naquela época o Vasco estava bem, cara. E o Flamengo era mal. Meu pai era vascaíno também. Aí era um pau. E o Holanda gostava de ver aquela conversa, né? Eu falava e tal. E eu não sei por que razão, ele se irritava. O Abelardo, então, me se irritava de eu ficar falando de o Vasco, o Pulga me apoiava com o erro do Fluminense, e o Holanda, eu não sei o que o Holanda era, porque ele nunca se definiu, mas ele instigava, entendeu? Então a gente tinha intimidade. E aí a gente começou a falar com ele, que tinha saído a lei da PM, e a gente precisava fazer a nossa lei também, porque senão a gente ia ficar recebendo pelo 4.328 o resto da vida, enquanto não saísse a lei. Mas a gente não queria a lei que fosse menos que o Exército. Aí fomos para a IGPM, não houve jeito, eles não aceitaram de jeito nenhum, né? Tinha que ser, nem que fosse um centavo a menos, mas tinha que ser diferenciado. E realmente saiu na lei, na nossa lei, você vai ver que tá diferente. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? A 5.000, que só foi sair em 73. Qual lei que é essa? 5.906. De 23 de julho de 73. Então, de 69, essa lei só foi sair em 73. Como é que essa lei acabou saindo? E não saiu tão ruim quanto eles queriam, não. Por que não saiu tão ruim? A gente conversando, aí o Holanda falou assim, mas vocês só falam que vocês são federais, mas ninguém prova nada, não tem um documento aqui na minha mão que diga que vocês são federais. Eu falei, não sei, é por isso não, comandante. Se for por isso, eu faço o documento e lhe apresento. E fiz. E eu tenho aqui no original. Aqui tá bem velhinho. Esse aí tá original mesmo. Isso aqui que tá bom. Tá aqui, ó. Isso aqui é de 1970. Isso aqui depois a gente vai ter que fotografar ele, né? Aqui, tudo que eu falei para vocês, muita coisa está aqui. Muita coisa está aqui. Situação anterior à mudança da capital, aquela legislação toda, aquelas coisas todas, né? E fui e descrevi. Tudo datilografado, né? A União compete pagar toda aquela legislação, toda aquela coisa toda. E ainda dei umas floreadas aqui, né? Falei que a gente tinha que ter tido corporação antes de tudo aquilo que eu falei aqui que não foi cumprido pela legislação, né? Eu coloquei a ter
que tratava-se apenas de assegurar um direito. Expliquei tudinho aí, tudo está escrito aqui. Quarto meio. Ó. Aquela coisa que o tenente jogou o capacete para cima, foi em consequência preso em sua residência, conduzido ao quartel, tudo tá aqui, que é quando a gente foi para o quartel provisório, tudo explicadinho para ele. Aí, quando ele leu isso aqui, ele falou, pô, por que você não me mostrou isso antes, pô? Ué, porque o senhor não pediu. Se o senhor tivesse pedido, eu já teria feito antes. Eu pensei que o senhor soubesse, pô. Né? Enfim, aí ele foi falar com o presidente. Que não era nada daquilo que falavam a nosso respeito. Porque até então a gente continuava subversivo, continuava... E deixa eu ver como é que foi o final que eu fiz. A lei... Não, aqui. Deixa eu ver. Peraí. Rapaz. As explicações todas, né? Nossas metas mais próximas agora é conseguir construir um pequeno hospital e academia do bombeiro, que a gente já estava pensando naquela época, com os quais poderíamos estruturar condignamente toda a parte de instrução, fazendo com que as diversas escolas funcionassem realmente como células máter, modificando comportamento e elevando o padrão sociocultural da corporação, de forma que ela pudesse ombrear com as congêneres de melhor qualidade no mundo. Em 69 foi promulgado o decreto 728, que é aquele que eu acabei de falar. O artigo 176 dessa lei estatui os militares da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro, até que lei especial venha regular seus investimentos. Esse artigo não era mais nada do que a repetição ipsilítica. Todos aqueles sonhos de progresso desvaneceram-se quando, de acordo com o novo código, as folhas de pagamento foram preparadas. Que eu falei para vocês aqui, né? E, para surpresa, nosso comandante-geral recusou-se a assiná-las, alegando que não estavam amparadas por aquele código. Nada adiantaram nossas explicações ao comandante, pois este, confundindo os que retornaram da União nos termos da Lei 42/42 com aqueles que já ingressaram no atual Distrito Federal, considerou todos na mesma situação, porque a gente foi falar com ele que era para ser todos na mesma. Aí a gente fala, a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros, aí vim falando. Aí ele concordou com tudo que eu botei aqui. Aí, ó, todos os decretos, toda a legislação. Aí, eu posso ver? Pode. Por favor? Até mostrar aqui. Isso aí é o que está escrito à mão, né? Pode tirar. Não, esse aqui que é o ouro. Que foi escrito à mão? Não, mas isso é um pedacinho só. Um pedacinho, mas isso aqui tem muito tempo, né? Isso aí foi em 1970. 70. Não, tem até um jornalzinho aqui também, ó, dentro. O que tem o jornal aí? O que fala? No jornal fala o Corpo de Bombeiros, que é o que está meio recortado, que é artífices que o convênio não lhe dá. É o da Guanabara. Porque quando o pessoal foi para lá, eles queriam que a gente mandasse, que eles pudessem escolher. Isso aí eu não falei. Eles queriam escolher quem eles queriam que fosse. E aí não. A lei não fala isso. E eles queriam os artífices, queriam os enfermeiros, entendeu? Queriam esse tipo de gente. E aí não foi, né? Então, em função desse material aí, né? Aí o Holanda caiu na real, vamos dizer assim, né? Viu que realmente nós tínhamos razão, que nós éramos de fato federais. Que até hoje está essa discussão, né? Até hoje a Procuradoria fala que nós não somos federais. Agora então, né, englobou todo mundo, porque já passou aquela fase da 42, né? Agora ela fala que é todo mundo.